pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação à tarifa social de internet. Para muitos de vocês isto provavelmente não é um tema, porque felizmente nunca tiveram necessidade, se calhar, de olharem para este tipo de situações e Deus queira que assim continue por muitos e longos anos, mas em Portugal, desde 2021, foi publicado um decreto-lei que estabelece um serviço mínimo que é abrangido pela tarifa social de internet. Basicamente é como se fosse aqui uma espécie de um serviço dirigido a pessoas com necessidades especiais, pessoas com dificuldades económicas permanentes ou temporárias, já lá vamos a esses casos. Portanto, é um serviço direcionado para pessoas que, por alguma razão, estejam com dificuldades económicas e que isso leve que precisem de ter um serviço apoiado pelo Estado. Muita coisa se pode dizer a partir daqui. Eu vou analisar o que nós temos em Portugal, vou dar a minha opinião sobre isto e em breve vou fazer um vídeo a falar sobre, inclusive até a questão espanhola, que vem trazer aí algumas novidades em relação à situação. Mas antes de começarmos então aqui toda esta análise, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega aí no botãozinho do aderir se quiseres por 99 cêntimos por mês ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Passa também no nosso site, viciadocomenta.pt, e tens também o nosso Instagram de Viciado13. Meus amigos, antes de começarmos, eu vou-vos mostrar a proposta de lei original, que é para a gente começar a situar. Portanto, através aqui do Diário da República, vocês conseguem recuar no tempo e vêm aqui até o Decreto-Lei número 66 de 2021, publicado a 30 de julho, para perceber então o que é que foi colocado em causa. Portanto, o programa do 22º Governo Constitucional atribuiu especial relevância à promoção da cidadania digital, de forma a que todos possam tirar proveito da transformação digital em curso na nossa sociedade, nomeadamente através da implementação de uma tarifa social de acesso a serviços de internet em banda larga, a qual permite a utilização mais generalizada deste recurso, promovendo a inclusão e a literacia digital nas camadas mais desfavorecidas da população. Pronto. O que é que este projeto de lei tenciona fazer? Portanto, basicamente, diz aqui as condições necessárias. Vou só ver se eu não estou a tapar nada. Portanto, 1. O serviço prestado no âmbito da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à internet é disponibilizado através de banda larga fixa ou móvel. Depois, cada um dos operadores agiliza isso conforme o que achar melhor. Sempre que exista infraestrutura instalada e ou cobertura móvel que permita essa prestação e deve suportar o seguinte conjunto mínimos de serviço. Ou seja, basicamente deixa à escolha das operadoras, portanto, com base do que for melhor, neste caso a nível de logística, provavelmente, ou a nível de, um, não sei, a nível operacional, a escolha entre banda larga fixa ou banda larga móvel. Aquilo que acontece é que este serviço tem que permitir a utilização de um conjunto mínimo de serviços, que são estes serviços que estão aqui identificados. Portanto, tem que ser possível aceder ao correio eletrónico, aos motores de pesquisa, Google e afins, pesquisa de formação e educação de base em linha, jornais ou notícias em linha, compra ou encomenda de bens ou serviços em linha, procura de emprego e instrumentos de procura de emprego, ligação em rede a nível profissional, serviços bancários via internet, utilização de serviços de administração pública em internet, utilização de redes sociais e mensagens instantâneas e chamadas e videochamadas com qualidade padrão. Pronto. Isto é aquilo que essa hum, internet que vai ser abrangida aqui por esta tarifa, portanto, esse serviço específico vai ter que garantir. Neste decreto-lei, o governo não estabeleceu nem velocidades mínimas, nem preços. As únicas coisas que estão aqui em causa é o seguinte. Portanto, competia à Anacom à época, definir a largura de banda necessária para a prestação deste conjunto de serviços, bem como os parâmetros mínimos de qualidade, designadamente de velocidade de download e upload, considerando, nomeadamente, as ofertas de serviço de acesso à internet em banda larga praticadas no mercado nacional, bem como os relatórios dos organismos de reguladores europeus das comunicações eletrónicas sobre as melhores práticas dos Estados-membros com apoio à definição de serviço adequado de acesso à internet banda larga. Depois, diz também que compete ao Governo, ouvida a Anacom, alterar o conjunto de serviços mínimos referidos no número anterior em casos excepcionais e,
por manifestações, por manifestas razões de interesse público. Portanto, se houver aqui mais alguma coisa que depois fosse necessário, far-se-ia. No dia 14 de abril do ano seguinte, portanto em 2022, a Anacom lançou aqui a informação sobre como é que o serviço iria acontecer, quais é que eram as limitações, as velocidades, os valores e, portanto, tivemos aqui informação de que os operadores à época já estavam em condições de oferecer esta tarifa aos seus clientes e, portanto, e que desde a disponibilização dessa tarifa foram apresentados 343 pedidos. Eu acredito que vão ser mais a partir do momento em que este vídeo sair. Porquê? Porque há aqui de facto situações muito interessantes. Portanto, o que é que foi, qual é a novidade aqui? A novidade aqui é que ficou estabelecido o preço e ficou estabelecido o consumo, ou seja, o valor de dados móveis, os dados gerais por mês e, neste caso, as velocidades. Portanto, 5 euros mais IVA mensal, 15 gigas de dados por mês e uma velocidade mínima de 12 megabits e 2 megabits de download e upload, respectivamente. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Acho que o pessoal está a dormir na baliza. Ok? Acho que o pessoal está completamente a dormir na baliza. Porque é assim, 5 euros mais IVA dá 6 euros e qualquer coisa. 15 gigas de dados por mês é só uma aberração. Principalmente quando se diz aqui utilizar redes sociais e efetuar videochamadas, não é? Portanto, estabelecer aqui ligações em rede a nível profissional, portanto, aceder a jornais ou notícias, o aceder a notícias formato vídeo, diz ali formato em linha, mas enfim, ou seja, basicamente 15 gigas é uma coisa para se esgotar rápido, não é difícil. Portanto, uma coisa é nós estarmos a utilizar 15 gigas num contexto em que é a nossa internet do telefone, como eu digo aqui muitas vezes, o pessoal quer ter o ilimitado, isto e aquilo. Coisa é nós temos 15 gigas na nossa internet do telefone, em casa andamos sempre com Wi-Fi, estamos no computador, isso aqui. Outra coisa é esta ser a nossa única internet e temos 15 gigas. Né? Acho difícil, mas pronto, 15 gigas acho muito curto. Pá, e estas velocidades, diz aqui que são velocidades mínimas, eu não tenho como subscrever esse serviço para depois fazer speed tests para verificar a velocidade, mas a mim cheira-me que as operadoras não vão estar a fornecer umas velocidades muito superiores a essas. A realidade é essa, porque acho que eles vão fazer isto, serviço mínimo, prestação mínima, é como aquela história que o pessoal diz, salário mínimo, trabalho mínimo, não é? Portanto, eu acho que é muito perto disso que vai acontecer. Mas aproveitar este vídeo também para que, caso tu estejas dentro desta tarifa social de internet, que faças um speed test e publiques aqui, nos dês aqui alguma informação em relação a essa situação. Portanto, ficamos com estas informações. É óbvio que se vocês vierem aqui aos sites das várias operadoras, eu dei-me ao trabalho de abrir aqui quase todas, não pus a da Novo, porque a Novo é uma operadora em extinção, mas se vocês vierem aqui à Vodafone, até fica claro essa questão aqui em quadro. Porquê? Temos aqui esta questão aqui. Diz logo, velocidade de internet, 12.2, acabou. Não é mínimo, é esta a velocidade. Agora, se vocês me vão dizer assim, será que estas pessoas, se tiverem este tarifário, será que depois vão fazer um speed test e não dá um bocadinho mais? Não sei. Sinceramente não sei. Mas é assim, isto é realmente uma velocidade muito, muito baixinha, mas também estamos a falar de uma tarifa social, estamos a falar de uma coisa que deve garantir os mínimos olímpicos. Aquilo que eu digo é que é assim, nós temos outras tarifas sociais em Portugal, nomeadamente a tarifa social de eletricidade. E essa tarifa social de eletricidade permite-vos ter uma potência de 3.45, que não é grande espingarda, mas é o suficiente para vocês terem a maioria dos equipamentos. Não vamos dizer agora vou pôr aqui carros elétricos a carregar ou vou ligar aqui 3 ar-condicionados ao mesmo tempo, aí já estamos noutra coisa. Agora é assim, se de repente dissessem assim, bom, vais passar a ter 1000 watts e o quadro dispara a partir daí, a partir disso, se calhar já íamos ter um problema, porque uma pessoa que tivesse o micro-ondas a aquecer comida e entretanto disparasse o frigorífico, provavelmente o quadro ia abaixo. E aqui no nível da internet estamos numa coisa desse nível, ok? Porquê? Porque 12.2, eu não sei se 12.2, e essa isto é a velocidade mínima disponível, mas principalmente por causa da questão do upload, eu não sei se isto dá para fazer uma videochamada numa qualidade em que eu consiga ver a pessoa do outro lado. Sinceramente eu tenho dúvidas, porque é uma das coisas que é aqui colocada, é efetuar videochamadas com qualidade. Eu tenho sérias dúvidas que se esta velocidade for a velocidade que é disponibilizada, permita fazer uma videochamada com qualidade. Mas isto sou eu. Vocês depois vão poder dizer caso algum de vocês tenha. Eu espero que não, gostava imenso que não tivesse aí ninguém que tivesse necessidade destas coisas. Mas pronto. Os valores da ativação do serviço são de 26,38€, fica logo estipulado, e a mensalidade neste caso é de 6,15€, que é os tais 5 euros mais IVA, depois varia aqui, 5,80€ se for na região autónoma da Madeira, porque o IVA é 16%, e
610, no caso de ser, estava aqui outra coisa qualquer que agora passou-me pelos olhos e eu não vi. Nos Açores, exatamente, 5,80 nos Açores, porque o valor é de 16% e na Madeira fica por 6,10. Assim é que é, porque lá é 22. Pronto. Enfim, portanto, estas são as condições. A Mel replica as condições iguais, inclusive este valor da ativação é possível dividir até 24 prestações. Portanto, isto é mesmo uma maneira de facilitar. Temos aqui a Liga-te também, que tem essa mesma informação, portanto, 12,2, com o limite de 15 gigas por mês. Temos a nós, que apesar de não ter aqui um quadro tão XPTO, tem aqui, aliás, diz logo, porque é que a velocidade é de apenas 12. Essa velocidade encontra-se definida pela portaria. Ou seja, aqui nem diz porque é que a velocidade mínima é isso, é porque é que a velocidade é esta, portanto é isto que eles vão aplicar, é 12. 12 megabits é o KK, porque é o que está estabelecido pela portaria, ok? Portanto, se a portaria estabelece isso, é o KK, safa-te, portanto diz aqui claramente, aliás, não diz aqui, vai dizer depois o CANA como estabeleceu na tal portaria, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a velocidade mínima vai ser 12.2. Agora, o que é relevante para este vídeo? O que é relevante para este vídeo chama-se Starlink. Porquê? Porque a Starlink também está abrangida por esta questão da tarifa social de energia, desculpa, de internet. E tem uma grande diferença. E essa diferença está aqui. Limite mínimo de dados. Dados ilimitados todos os meses. Ou seja, ok, que vocês vão continuar a ter aqui a velocidade mínima de 12.2. Não sei, mais uma vez digo, não sei se esta velocidade é a velocidade que vocês vão ter na Starlink, ou se eles vão bloquear isso, ou se vos permitem ter mais. Não faço a mínima ideia, nem tenho como fazer esse teste. Para fazer esse teste eu não preciso somente ter alguém que tenha Starlink, preciso ter alguém que tenha Starlink e que esteja nestas condições de beneficiar da tarifa social de internet. Aquilo que eu sei é que o não ter dados capados, ou seja, o não ter os 15 gigas, já é uma outra interpretação daquilo que é uma pessoa que, sim senhor, está com dificuldades num determinado período de vida, mas que 15 gigas não permitem resolver nenhum problema. Eu arrisco a dizer que para alguém que ande pela internet à procura de trabalho, enviar e-mails, abrir sites à procura de propostas de emprego e não sei o quê, enviar currículos, fazer uma pesquisa, fazer coisas do dia a dia, 15 gigas não chega. Eu acredito que 15 gigas não chega. Mas, assim, vocês podem dizer assim, ó Pedro, mas as pessoas não podem abrir o YouTube, as pessoas não podem não sei o quê. É mesmo para aí que nós queremos caminhar? É a pergunta que eu faço. E isto pode abrir aqui uma outra interpretação, que eu depois vou deixar isso para o meu vídeo de análise a esta questão, mas em Espanha. Isso depois aí vamos comentar um bocadinho mais sobre política. Mas cá em Portugal temos, de facto, uma proposta muito interessante. E eu estava-vos a dizer aqui as várias condições. E reparem, quem é que pode beneficiar destas tarifas? Pessoas, por exemplo, beneficiários de complemento solidário para idosos. Normalmente são reformados que não têm uma pensão suficiente para viverem. Por isso, o Estado transfere mensalmente este tal complemento, que complementa o valor da reforma e que, desse modo, ajuda um pouco mais. Portanto, este tipo de pessoas pode, obviamente, beneficiar deste tipo de tarifa social. Isto são circunstâncias, são situações onde, por exemplo, vocês vão poder, se calhar, encontrar muitos dos vossos pais, vossos avós. Ok? Portanto, é de facto uma situação que infelizmente vai sendo uma situação crescente, uma vez que as reformas não acompanharam, ou melhor, as reformas não acompanham o aumento do custo de vida e cada vez há mais pessoas atiradas para baixo do limiar da pobreza. Portanto, como veem, há de facto aqui um conjunto de circunstâncias, como por exemplo o rendimento social de inserção. Já sei que vai começar muita gente aí, vou já deixar aqui a parênteses sobre essa situação, que é, vai já começar muita gente, mas há muita gente a receber isto e aquilo e não... Meu, isto é uma questão de tu analisares e quando fores fazer os teus votos, depois fazes lá a tua escolha no sentido escolheres alguém que veja isso ou não veja, ok? Agora, não vamos é tomar a parte como um todo e de repente isso vai fazer com que todas as pessoas deixem de ser merecedoras de condições dignas de vida. Portanto, deixo já este parênteses aqui que é para nós não termos aí essa coisa para discutir. Prestações de desemprego. Portanto, como eu vos disse, não significa que vocês fiquem com essa limitação permanentemente. Também podes ter essa limitação temporariamente. Ficaste desempregado, a tua empresa faliu, aconteceu-te alguma coisa, foste despedido, o que seja. Neste caso, foste despedido, não vais ter acesso às prestações de desemprego. Mas, em todo caso, é um momento da tua vida que fica mais complicado. Tu vais na mesma continuar a precisar de acesso à internet e esse acesso à internet acaba por hum, ser facilitado no ponto de vista do preço. Abonos de família, que são normalmente entregues também a pessoas que têm dificuldades económicas, beneficiário de pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, portanto, como eu vos disse, pessoal que tem necessidades especiais, pessoal só por essa razão já tem
dificuldades extra na sua vida cotidiana, agregados familiares com rendimento igual ou inferior a 5.808 euros, beneficiário da pensão social de velhice, aquelas pessoas que nunca descontaram e depois é-lhes atribuída uma pensão, e agregados familiares apenas podem... e depois tem aqui esta nuance que é, no caso desse agregado familiar ser ter estudantes, esses estudantes depois também podem requerer esse acesso a uma internet para eles, porque não podes ter vários serviços de internet desses disponíveis, mas se fores estudante, precisas ir para a universidade, ou para a escola, ou não sei o quê. Ok. Portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre isto aqui? Muito provavelmente para ti, tu nem nunca ouviste falar da tarifa social de internet. E ainda bem, ok? E ainda bem, e é esse o ponto. Ainda bem que nunca ouviste falar sobre isso e espero que nunca ninguém daqui do Viciado Comenta tenha necessidade de estar a utilizar isso. Agora, se tu estás numa situação, ou já ficas a saber caso algum dia esteja numa situação deste género, eu diria que. E temos aqui uma coisa que também é muito relevante, que é assim: hum, está aqui dito que o equipamento da Starlink é vendido por 21,45€ mais IVA, ou seja, os 26,38, e que ainda vos é possível pagar em prestação de 6, 12 ou 24 meses. Porque há aquela coisa que a compra do equipamento Starlink tem um custo associado, e esse custo pode ser demasiado grande para pessoas que estejam numa circunstância destas. O que é dito aqui, claramente, portanto, que tem uma mensalidade de 5€ mais IVA, 6,15, e aquelas particularidades das ilhas, ao abrigo da TSI, o equipamento será vendido pelo valor de 26,38. Ou seja, as outras operadoras estão a cobrar o valor da instalação do serviço a este valor aqui, como diz aqui, por exemplo, a ativação, ok? E a Mel a mesma coisa, a ativação, não sei o quê. Aqui é o valor, porque a Starlink não tem uma ativação. Eles enviam-te para casa o equipamento e tu depois ligas aquilo, não é? Portanto, aparentemente, o que eu entendo daqui é que o equipamento está a ser fornecido por este valor. Portanto, isto é uma excelente oportunidade. Por exemplo, estou-me a lembrar das zonas rurais, dos vilarejos, das aldeias, não sei o quê, onde tu de repente podes ter o teu avô ou a tua avó, ou lá não sei onde, numa aldeia remota. Estou-me a lembrar daquela aldeia que nós estivemos a analisar há pouco tempo, que nem sequer tem serviços de telefone para as pessoas telefonarem, não sei o quê. Se calhar arranjar um telemóvel com Wi-Fi calling e meter uma Starlink em casa dos vossos avós, se calhar já ajudava, não sei. Mas isto é um custo muito interessante. Portanto, a Starlink está aqui de facto a dar um passo à frente. É de facto este tipo de coisas. É a missão social sem ser. Mas é assim, eu posso abrir aqui um pequeno parênteses sobre a minha opinião nessa questão, que é assim. Ao fim e ao cabo, o governo o que está aqui a fazer é passar a missão social para cima das empresas privadas. Esta é a realidade. Porque para mim, o que estava certo, na minha opinião, estava certo, era o Estado solicitar a criação às várias operadoras, certo? Portanto, até podia ser um concurso público, porque ao fim e ao cabo quero a melhor proposta para mim, que eu sou comprador do Estado. Portanto, o Estado tem uma listagem e ter uma capacidade de perceber quem é que são as pessoas que, com este tipo de necessidades, as pessoas que precisam destas coisas, que já têm, que sabem que têm, e a partir daí o que têm que fazer é muito simples. Fazem um concurso público, precisam de um equipamento com este nível de características. Quem é que fornece isto pelo preço mais baixo? É este, é 10, vamos pôr. Muito bem. Preciso de X milhares de equipamentos que forneçam esta situação. A partir desse momento, atribui às pessoas que têm que atribuir pelo preço que acredita que têm que atribuir. A diferença entre o preço que comprou e o preço a que vai vender fica a cargo do Estado, porque essa é a missão social. É o Estado que tem que ter esse trabalho. Certo? Agora, o que está aqui a ser dito é: não, vocês criem aí um pacote mínimo, depois eles vão levar aquilo ao pé da letra, como se costuma dizer. Portanto, eles vão fazer o mínimo do mínimo para o preço mínimo, e aí está aqui. Isto foi criado em 2021. Estávamos naquele período pós-Covid e pós mesmo Covid ainda e não sei o quê. Portanto, passaram-se quase 5 anos. Limitações de 15 gigas são só ridículas a todos os níveis, na minha opinião. E, portanto, a Starlink tem aqui esta componente. Não precisa de cobertura das antenas terrestres, vamos dizer assim. Não precisa disso para nada. Aquelas tais aldeias esquecidas no meio do monte, que não têm cobertura, que não têm nada, simplesmente podem passar a ter. Inclusive o governo já viu isso, este governo mais recente, que já passou a atribuir redes Starlink e não sei o quê, agora por causa destas questões das catástrofes. E portanto, há de facto aqui uma janela de oportunidade. Se tu estás dentro daquilo que é o conjunto de pessoas que pode beneficiar da tarifa social de internet, eu diria para tu olhares com muita atenção a este plano da Starlink, porque vais poder ter dados ilimitados,
Tens uma velocidade mínima, ok? Atenção, eu não estou aqui a falar, não estou aqui a fazer testes a megas velocidades, estou aqui a falar para pessoas. Quem precisar disto, quem estiver a ver este vídeo e estiver a precisar disto, não está interessado em ter aqui uma hiper internet do outro planeta, ok? Não estamos aqui a fazer testes de velocidades gigantes, ok? Estamos a falar sobre aquilo que é um mecanismo criado pelo Estado e tentar ter o melhor dentro desse mecanismo, que na minha opinião é curto e que carecia de revisão. Inclusive em Espanha vai ter revisão e em Portugal de certeza que vai a seguir, porque Portugal é o outro lado de todos os países. Portugal está sempre agarrado à força motriz dos outros países. Mas pronto, portanto, isto precisa aqui claramente de uma revisão. Como vos digo, o que diz no decreto é velocidade mínima. Isto não significa que a velocidade seja esta, 12.2, apesar de que a nós ali implicitamente diz que é, como eu tinha tido a oportunidade de ler para vocês. Portanto, está aqui mesmo a questão. Porque é que a velocidade é de apenas 12 megabits? Esta velocidade encontra-se definida. Ou seja, é mesmo a nós, ok? Eu quase conseguia ouvir na minha cabeça o Miguel Almeida a responder a isto. A perceber alguém a perguntar, mas porquê é que a velocidade é 12? É o que está na portaria, não sei. E ficava assim parado a olhar para ti. Ok? Portanto, é o que é. Portanto, os 15 gigas também são limitadíssimos, mas é assim, eu precisava de alguém que me fizesse esse teste, alguém que tivesse esse tipo de serviço e que pudesse dizer, olha, fiz um speed test e realmente estamos limitados a 12.2, ou se as operadoras de facto são mais mãos largas nisso e permitem ter uma velocidade um bocadinho melhor. Pá, eu diria que se calhar ali uns 50-20, para aí já deve ser uma velocidade muito mais satisfatória, porque o 12.2 é como eu vos digo, se forem prestar esse serviço 12.2, pelo menos para aquela questão da videochamada, eu tenho seríssimas dúvidas se vai ser possível, pá, e até para outras coisas, porque 2 megas de upload vai-vos limitar imenso, os 12 megas de download eventualmente até pode tornar o serviço funcional, mas vocês vão ter problemas nas videochamadas, isso não tenho a mínima dúvida. Por isso, meus caros amigos, se para vocês isto foi um vídeo interessante, espero que deixem o vosso like e que deixem também o vosso comentário. É muito relevante aqui que vocês participem e deixem nos comentários, porque é assim, eu estou a analisar uma coisa geral, mas eu nem tenho como experimentar este tipo de coisas. Portanto, eu preciso mesmo que o público em si ajude neste tipo de coisas e eu tenho a certeza absoluta que pá, pelo menos uma pessoa tem alguém que pode beneficiar deste tipo de tarifa social de internet, sei lá, para um avô ou para alguém, lá está, como eu vos disse, e eu acho que esta proposta que a Starlink faz aqui, que vai além daquilo que é o mínimo olímpico, não tendo os dados limitados, acho que faz todo sentido e que pode de facto ajudar bastante aqui a malta que esteja a passar por maus bocados. Por isso, meus caros amigos, vemos no próximo Viciado Comenta.